Olá, pessoal. Olá, primeiro ano do ensino médio. Eu preparei aqui um conteúdo para vocês em slides, retomando o que a gente estava conversando antes da gente entrar aí nesse período de quarentena. E eu decidi fazer o vídeo e gravar e postar para vocês na plataforma como um recurso para vocês compreenderem o conteúdo que eu estou pedindo para vocês. Espero que vocês estejam ouvindo agora. Nós começamos primeiro pela unidade 2 no livro, que eu achava que tinha um contexto melhor para abordar depois do trabalho que a gente fez do croquis, né? A unidade chama Paisagem, Natureza e Sociedade. Espero que estejam conseguindo acompanhar. A ideia aqui é que vocês acompanhem as diversas linguagens, né, que a gente consegue utilizar para poder falar sobre as transformações da paisagem, né. No livro de vocês, na página 11, se não me engano, deixa eu só abrir aqui o arquivo para ter certeza. Qual que é a página? Eu coloquei no roteiro do primeiro ano. Página 14. É isso. Página 195 vai ter aí uma parte da letra Festa, do Gonzaguinha. E essa letra, ela aborda aqui um tipo específico de paisagem, certo? Vocês olhando aí a letra, o sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, eu já vou formando uma composição. Que beleza, céu de azul bem limpinho, é natureza em visão que tem muito prazer. Mas o lindo para mim é o céu cinzento. O que será que ele quer dizer com isso? Que o mais bonito é o céu cinzento, com clarão entoando o seu refrão. Prenúncio vem trazendo alento da chegada das chuvas no sertão. Então, olha aqui. Aqui eu já sei especificamente qual que é o formato da paisagem que ele está descrevendo, né? No sertão a gente precisa do quê? De água, né? Precisa que a chuva venha. Então, a base da letra fala sobre isso. Nossa, professora, que tem a ver música com paisagem, né? As nossas diversas linguagens aí para a gente poder abordar essas transformações que existem, né? A gente não falou de elementos naturais, elementos culturais. Quando o homem transforma, né? Eu consigo ver o movimento de tudo isso. Vamos para o próximo slide. Aí, numa das atividades que eu pedi para vocês, que eu não lembro se foi a atividade de complementar ou se foi a atividade domiciliar, eu pedi para vocês montarem um pequeno projeto de pesquisa falando sobre as linguagens que existem aí da paisagem, que vocês poderiam até entrevistar algum professor, alguma pessoa da sua casa, e perguntar sobre o formato aí, né? Por exemplo, um professor de português, né? Como que será que um professor de português poderia encarar o que significa paisagem? Porque a gente sabe que na geografia existe um conceito, que é o conceito daquilo que a minha visão, de tudo onde a minha visão consegue alcançar, né? Isso é o formato da paisagem, aliado aos nossos 5 sentidos. Então, meu olfato, a minha visão, a minha audição, o meu tato, né, a minha degustação lá, elas formam uma composição, elas me ajudam, elas me fazem estruturar um tipo específico de paisagem. Quando eu como algo, quando eu escuto alguma coisa, um som específico de algum lugar, o barulho do mar, por exemplo, é um barulho específico, né? Isso me ajuda a formar paisagem para geografia. Agora, em português, o que será que um professor de português pensa de uma composição da paisagem, né? Quais serão os temas específicos que esse professor pode abordar para essa composição? Eu penso que um professor de português, ele está muito ligado à questão da própria linguagem, né?
A ideia de a gente falar gírias, por exemplo. O paulista ele tem gírias específicas, o carioca tem gírias específicas, um pernambucano tem uma gíria específica, um baiano. Então, a partir da gíria, se eu trabalho isso numa forma escrita, eu consigo também saber especificamente de que região, por exemplo, eu posso estar falando, né? Um professor de biologia. O professor de biologia, ele vai tratar o que ali, especificamente? A parte mesmo de fauna e flora, essa composição. E artes? Artes eu posso abordar de várias formas, né? Posso abordar ali com obras de artes, com fotografia, e geralmente quando a gente fala em artes, né, a maior parte das pessoas que trabalham aí com artes vai tratar a paisagem de uma forma bucólica, uma forma muito bonita, fazer uma composição sempre muito pitoresca, voltada ali para a natureza, pássaros, montanhas, e vão ter outros artistas que vão trazer um pouco mais da realidade ali brutal da sociedade, compondo aí com toda a relação de elementos culturais, né? E aí a gente segue dentro desse contexto, né? De como que essas disciplinas podem abordar essas linguagens, essas diversas linguagens para compor uma paisagem. Para a geografia, a paisagem ela é considerada, para a maioria das correntes do pensamento geográfico, um conceito-chave da geografia. Ela é muito importante para a geografia. Por isso que a gente fala sobre paisagem em diversos anos aí no decorrer dos períodos escolares, né? O termo paisagem é utilizado em diferentes maneiras e por várias ciências. Essa categoria geográfica consiste em tudo aquilo que é perceptível através da nossa visão, né, de onde a gente consegue alcançar, e dos nossos sentidos, foi o que eu falei anteriormente. Mas mais da visão, que é o que a gente consegue ver, né? Nesse sentido, já para a geografia moderna, que prioriza os estudos dos lugares, das regiões, a gente utilizou muito da fisionomia dos lugares para atingir o êxito em suas abordagens geográficas. Então, quando a pessoa está lá na embarcação e ela vê terra à vista, na carta ela vai descrever mais ou menos o que ela está vendo, certo? Observando as transformações do espaço geográfico em decorrência das atividades humanas na natureza. A paisagem é formada por diferentes elementos que podem ser de domínio natural, humano, social, cultural ou econômico, e que se articulam com os outros, né? Eles estão ali juntos o tempo inteiro, trabalhando de forma simultânea, né? Quando a gente fala em, por exemplo, rural e urbano, qual que é a relação entre esses dois, né? Qual que é a dependência que nós temos? Como que os alimentos chegam na nossa casa? Como que as indústrias trabalham, né, com o uso da matéria-prima até chegar no produto final? Essa dependência que a gente tem em relação ao campo. Tudo isso forma também esse simultâneo dos elementos, né? Aqui a gente tem um organograma que também está no livro, né? Eu quero lembrar a todos que eu deixei disponível essas 2 páginas que eu utilizei do livro em PDF no Conexão para vocês poderem ter acesso, os alunos que ainda não têm o livro, tá? A gente vai utilizar muito o livro no decorrer do ano, então ainda quem não tem que correr atrás aí para poder pegar, porque eu acho que já está disponível na escola, certo? E esse organograma, ele fala sobre as modificações na paisagem. As atividades humanas modificam as paisagens a partir do momento em que seus elementos são modificados para os objetos artificiais sejam criados. Para que os artificiais sejam criados, desculpa. Aí vocês têm que analisar ele aqui. Então, a composição fica assim. Como que se forma uma paisagem natural? Aí, a gente tem as explicações. Começa pela latitude, né? Sobre as altitudes, as influências das massas de ar, correntes não consigo falar, marítimas, e todo esse contexto do natural, né, dessas relações que acontecem entre a paisagem natural e essa formação. Depois vem a ocupação humana. Com a chegada dos seres humanos, né, essa intenção de ocupar
e usar o espaço, vem a transformação. Depois dessa relação entre paisagem natural e ocupação humana, a gente tem a exploração dos recursos naturais da paisagem. Aí o homem vai começar a trabalhar ali, a tirar dos recursos minerais e dos recursos orgânicos, e aí mais transformação vai acontecer. Depois desse contexto, a gente vem com transformações dos recursos em objetos úteis à sociedade. Aí a gente começa a falar de técnicas, né, de utilização de ferramentas, de objetos para desenvolver uma estrutura ali onde a gente consiga ter os meios de sobrevivência aí mais eficazes, né. Aí a gente tem uma transformação maior da paisagem, né. Porque é entre esse espaço, né, de transformação desses recursos para objetos úteis à sociedade, que a gente começa a transformar essa paisagem que antes começa como rural em urbana. E é essa a ideia, né, de composição. Como que a gente chega até o contexto do urbano? A paisagem se torna artificial, pois nela predominam recursos explorados e objetos confeccionados totalmente pelo homem. Então, diante dessas ideias, né, desses contextos que eu trouxe para vocês, preciso que vocês respondam aqui a questão número 1, tá? Que é mais de observação do que eu falei durante esse processo. Eu vou ler para vocês, porque pode ser que tenha ficado muito claro e vocês me enxerguem direitinho, tá? Correlacione esse organograma com a modificação da região onde você mora e na escola e na qual a escola se localiza. Então, vocês vão trabalhar com o local, com parte da região que vocês conhecem, certo? Pesquise como a paisagem era antes e compare com a paisagem atual. Em seguida, anote suas descobertas e sistematize as informações utilizando a sequência e a lógica apresentada no organograma, apontando quais são os elementos da paisagem natural que ainda permanecem atualmente. Depois, gente, eu vou postar para vocês também uma foto aqui da minha casa, para vocês terem uma noção do que eu estou querendo. E elementos que acabam se constituindo como patrimônios históricos. Como ocorreu e ocorre a exploração dos recursos naturais, bem como a ocupação da área, observando se tal exploração e uso permitem a expansão local, seja através da ampliação horizontal ou da verticalização dos espaços, né? Então, aqui a ideia é que vocês estudem um pouco sobre a região, né, específica de onde a gente vive, principalmente do espaço escolar, né? Eu já falei um pouco disso para vocês, lembrando um pouco de como que era o contexto de Osasco, né? A gente tem aqui patrimônios também específicos, principalmente na região do IAPI, e qual era o objetivo dessa transformação urbana inicialmente, né? Não precisem também se prolongar demais, né? Não vai fazer um projeto de pesquisa, não é isso, é só realmente vocês irem a fundo, vejam se consigam encontrar fotos da região, de antigamente, acho que tem no site da Prefeitura de Osasco, se não me engano. Existem uns sites também específicos para falar sobre a história de Osasco, com bastante imagens, que podem ajudar. E vejam também se vocês têm fotos atuais. Eu acho que vai ser um projeto rico nesse sentido, né? Esse exercício da semana. E aí eu tenho uma proposta de atividade para vocês também, que vai estar relacionada com essas transformações. Numa dos exercícios que eu pedi também, acho que foi do domiciliar, da semana aí de atividades domiciliares, a gente fala um pouquinho sobre as transformações da paisagem, e vocês trabalham com o conceito de conurbação. Hoje eu estou boa com a dicção. Então, a gente tem aqui um gráfico, né, um infográfico específico, falando sobre como que é antes da conurbação. Tem uma área urbana A e uma área urbana B, com extensões específicas, não muito amplas, né? Essas áreas ainda não são urbanizadas, assim, muito urbanizadas, né?
Mas, conforme a gente tem o crescimento populacional, a vinda de mais pessoas para as cidades, né, essa transformação do rural para o urbano, a gente tem um crescimento aí populacional e uma transformação também em relação às indústrias, espaço de comércio, que vai criando um conglomerado aí maior. E aí essas duas áreas, A e B, começam a se unir, porque elas começam a crescer, a gente não percebe tanto esse crescimento ali visivelmente, né? E aí forma uma área C. Essa área C, que se forma nessa junção entre A e B, a gente chama de conurbação. Aqui a gente tem um conceito, certo? É a junção de duas ou mais cidades que geograficamente se encontram em decorrência do crescimento urbano. Área formada por cidades e vilarejos vizinhos, por estarem muito próximos uns dos outros, formam um aglomerado de cidades, que é essa parte C que a gente está encontrando aqui no mapa, tá? Aqui a gente vai ter aqui uma explicação entre cidade e município, para vocês terem uma noção de diferença entre um e outro, certo? Tem aqui um mapa da capital, né, do município de São Paulo, e aqui nesse mapa que eu disponibilizei para vocês, vocês conseguem perceber os distritos, essas separações aqui por cores, e cada distrito tem um responsável por cuidar dele dentro dessa divisão. E aí eu proponho para vocês uma reflexão. Essa imagem que a gente está vendo aqui é de Hong Kong. Analisem essa imagem e depois me falem o que vocês acham que é, tá? E eu venho com uma proposta de atividade para a gente trabalhar na semana que vem, tá? Para vocês formarem trios. E aí vocês podem ver como a gente pode fazer essa reunião de trios. Pelo e-mail educacional, que eu não tenho acesso ainda, mas vocês já conseguem conversar, né? Ou pelas redes sociais, o que for mais fácil, para vocês poderem pesquisar uma música, claro, brasileira, que transcreva uma paisagem só da gente ouvir essa letra, né? Eu já consigo pensar numa paisagem. E que tal se a gente conseguir montar uma playlist dessas músicas que forem selecionadas e a gente trabalhar em cima disso? E aí, depois que vocês forem montando a playlist, a gente vai começar a descrever qual que é essa paisagem que a música está retratando. Qual é a relação dessa paisagem, o que ela descreve com o homem? Por exemplo, a letra retrata uma paisagem natural, bucólica, intocável pelo homem, porque a gente ainda tem regiões aí nesse sentido. Ou ainda a música retrata o cotidiano de uma favela ou de uma cidade muito agitada. E aí eu quero que vocês comentem essas impressões e tragam também situações que estejam relacionadas às impressões sociais e econômicas, se isso for possível, e apareça aí na letra, certo? Para encerrar, eu trago uma reflexão aqui do agora acontece, né? É mais fácil usar do como que grava assim, meu Deus? Não consigo passar. Voltar aqui um pouquinho só para vocês entenderem. Então, essa semana eu vou cobrar o exercício número 1, que está no livro. Para essa semana eu vou cobrar o exercício número 1 que está no livro. E aí essa proposta da playlist vai ficar para a gente conversar para a semana que vem, certo? Espero que com a aula tenha ficado mais fácil
para vocês de desenvolver a atividade da semana, tá bom? Então, para agora, para essa semana, para a gente trabalhar, vai ser esse exercício 1, que a gente vai retomar na semana que vem. Podem escrever no livro mesmo, responder no livro, e aí a gente vai num chat conversar sobre isso. E para a semana que vem, a gente vai conversar um pouco sobre essa playlist que eu quero propor para vocês, e vocês me falem um pouco sobre essa imagem que eu disponibilizei na proposta de reflexão. Aqui, eu coloquei porque para a próxima aula a gente vai conversar sobre esse exercício da reflexão e a reflexão e as referências bibliográficas que eu utilizei. Vai estar disponível também lá no Conexão, certo? Agora eu vou encerrar a gravação e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo para todos.